O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, decidiu submeter ao plenário do TCU o pedido de inspeção nos documentos sobre o liquidado Banco Master, em posse do BC. Repórter André Anelli aqui com a gente. Já existe uma previsão sobre data em que esse tema vai ser debatido no plenário do tribunal, hein, André? Ainda não, viu, Tiago? A data em que o plenário da Corte vai analisar a liquidação do Banco Master ainda não foi marcada, já que o TCU, nesse momento, encontra-se em recesso e volta aos trabalhos só no fim desse mês de janeiro. A decisão de reavaliar a inspeção do processo de liquidação ocorre após o Banco Central apresentar um recurso chamado de embargo de declaração, contestando a competência do ministro Jonathan de Jesus para autorizar de forma monocrática uma inspeção desse porte. O Banco Central argumenta que essa diligência deveria ser aprovada por um órgão colegiado do TCU, como deve acontecer a partir de agora. A gente relembra que houve então a decretação dessa liquidação do Banco Master, depois que foram detectadas fraudes, principalmente no pagamento de certificados de depósito bancário, dos rendimentos então de alguns investidores, muito acima daquilo que é praticado pelo mercado, apontando principalmente então para a ocorrência de fraudes. Esse processo envolve ainda o Banco de Brasília, o BRB, uma vez que houve a informação do interesse do banco para que fossem então compradas as partes de investimento do Banco Master, o que acabou não acontecendo por impedimento do Banco Central, que por sua vez agora então analisa todo esse processo de liquidação extrajudicial para pagamento dos credores do Banco Master. Tiago. Bom, André Anelli falando sobre o Banco Master, a gente vai, claro, acompanhar toda essa discussão, esse desdobramento. Bom descanso para você. Deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo, dá tempo ainda de fazer um comentário sobre esse assunto. Denise, agora toda essa questão nas costas do TCU, vai levar para o plenário, mas saiu uma decisão nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, que acaba, em relação à liquidação, né, que simplesmente não permite mais que o banco seja reativado, vamos dizer assim. Exatamente, o Vorcaro tentou lá nos Estados Unidos usar exatamente essa argumentação do questionamento pelo TCU, do processo todo de liquidação do banco decidido pelo Banco Central, e a empresa que é responsável pelo Banco Central em relação a essa liquidação disse que não tem qualquer fundamento, qualquer possibilidade de reversão, descaracterizando todos os argumentos apresentados por Vorcaro. E a gente percebe que ele tentava vincular, se amparar nessa decisão do TCU. Agora, chama muito a atenção a posição do relator, Jonathan de Jesus, porque ele pareceu muito contrariado em admitir que a decisão caberá ao plenário da Corte, do Tribunal. Ele disse que o caso ganhou uma dimensão pública desproporcional, que chama de atividade corriqueira e que recomenda a controvérsia seja submetida ao crivo do plenário. Ele falou que desse mal-estar que houve, das reações do mercado financeiro contrárias a essa posição. E aí o ministro Vital do Rego Filho, que é presidente do TCU, disse que a decisão caberia mesmo ao plenário, mas que a reversão, eventual reversão desse processo, caberia ao STF. Então a gente percebe o TCU ainda meio que vacilante nessa situação toda, de uma tentativa quase de blindagem do caso Master, de se tentar a averiguação de toda a documentação disponível pelo Banco Central, né? Essa era a ideia original do relator, que in loco fosse verificada toda a documentação do Banco Central, como se o Banco Central tivesse tido uma atitude suspeita ao decidir pela liquidação do banco, envolvido em vários casos. E, Tiago, só um último registro, que agora está sendo investigada a participação de influencers nas redes sociais para difamar o Banco Central e jornalistas que participaram da investigação de todos os envolvidos nesse caso Master, de todas as situações obscuras desse processo, que teriam ganho até R$2 milhões. E alguns contratos com sigilo dão a entender que o pagamento era feito por Vorcaro. Então, isso pode ter muito mais desdobramento e Vorcaro prestará um novo depoimento à Polícia Federal no final deste mês.